O que a gente tem visto no mercado financeiro nas últimas semanas é um caos total. Brigas comerciais ali entre Estados Unidos e China, tarifas chegando a 125% e a China revidando logo em seguida. E os impactos desse caos já começam a aparecer nos preços dos ativos de cada um dos países. Como a própria China ali, com uma queda forte nos últimos dias. Mercado alemão do DAX caindo quase 10% no último mês. O Japão, que em 6 meses chega a cair quase 20%. E o próprio índice Bovespa, que já há 6 meses praticamente não sai do lugar, ainda com queda de mais de 2%. Só que apesar de tanta incerteza, tanta volatilidade no mercado, por que é que o senhor Luiz Bassi está comprando pesado uma empresa que inclusive está em recuperação judicial nesse momento? Será que tem uma sacada gigantesca aqui? É por isso que a gente está fazendo o vídeo de hoje. O que é que você tem a aprender aqui com o Bassi? Qual é a ação que ele está comprando e por quê? E principalmente você saber se você deveria comprar essa ação também. Boa, vamos lá, e o que a gente vê realmente é abril de 2025 já começando uma bagunça no mundo todo. O Trump foi pra lá, foi pra cá e chegou a pausar por 90 dias a cobrança de tarifa que ele tava falando. Aí o S&P 500, que vinha se desvalorizando por causa dessa história, se recuperou e demonstrou a maior valorização desde 2008. O Ibovespa nesse meio tempo acabou entrando na onda, caiu em alguns dias de tarifa, mas chegou a ter dias de forte alta aqui, chegando a quase 4% também. Então é natural que com instabilidade a gente veja a insegurança dos investidores ao redor do mundo. Só que mesmo assim o maior investidor pessoa física da nossa Bolsa de Valores do Brasil, o Luiz, está aproveitando esse tempo justamente para comprar mais. Mas por que o Bassi resolveu investir logo agora na contramão de todo mundo no mercado? E para quem não lembra, a carteira de investimentos do Bassi ela é concentrada em ações somente no Brasil. Então é só renda variável, só ações e só ações brasileiras. Ah, Felipe, mas eu não gosto de investir tudo em ações, nem tudo no Brasil, por exemplo. E tá tudo bem, cada um tem seu perfil de investidor, a sua estratégia de investimento. Inclusive eu deixei um link aqui embaixo para você fazer um teste de perfil de investidor, para que você descubra isso de forma individual e que você entenda qual é a melhor forma de investir, de saber sempre qual é o melhor ativo para comprar e qual vender, baseado no teu perfil. Inclusive você vai receber um vídeo personalizado do Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador aqui do Clube do Valor, para te mostrar a melhor forma de investir personalizada para o teu perfil, que não precisa ser o mesmo do Bassi, por exemplo. Clica no primeiro link aqui da descrição do vídeo que você vai ter acesso a isso. Mas o fato é que o Bassi tem muito a nos ensinar, independente de diferença de perfil ou não. Afinal de contas, a única coisa que a gente consegue ter certeza aqui é que todos nós somos seres humanos. E como seres humanos, a gente está suposto aos nossos viés emocionais. Que quando a gente traz para o mercado de investimentos, tem um grande resumo nessa frase aqui, ó. Quando tem drawdown, ou seja, quando a bolsa está caindo, é porque provavelmente tem alguma coisa que está em crise. E quando tem crise, dá vontade de vender. E isso é verdade para todo mundo. Mercado caindo vai dar vontade instintiva de vender. E para piorar ainda, as manchetes de jornais, notícias nesses momentos, elas pioram ainda mais a sensação. Isso não é de agora. Olha essas matérias aqui do ano de 1998, mostrando as bolsas desabando ao redor do mundo, cada uma com suas baixas de 10%, de 38% ali no mês só. A própria crise de 2008, que também trouxe várias matérias como essas que estão na tela aqui. E isso costuma acontecer em paralelo de um momento onde os juros começam a subir em vários lugares do mundo também, aumentando as rentabilidades da renda fixa, o que sugere ainda mais uma saída da renda variável que só cai para ganhar dinheiro muito mais tranquilo na renda fixa. Só que apesar dessas quedas serem fortes no mercado, o que a história tem nos mostrado é que quando o tempo passa, as décadas passam e a gente olha para trás, cada uma dessas crises parece somente um trisco ali no gráfico de longo prazo. Como foi o caso da própria crise de 1999, onde a Bolsa do Brasil caiu mais 65%, como eu acabei de te mostrar. De lá para cá, a multiplicação do capital dos investidores foi praticamente de 8 vezes. E é justamente aqui que a gente tem muito a aprender com as atitudes do próprio Luiz Bassi. O Bassi e os investidores de longo prazo de sucesso têm uma atitude mental que se chama de preferência temporal. Ou seja, apesar dele ser humano e principalmente no começo da jornada dele, ele também sentiu os momentos de queda, aquela volatilidade da bolsa, ver o seu patrimônio caindo. Ele desenvolveu uma habilidade de enxergar muito mais os benefícios de longo prazo de uma atitude do que somente aquele desejo de ação de curto prazo. E é justamente o desenvolvimento dessa mentalidade que faz com que você tome a atitude certa no momento certo. O lado bom da história é que para ajudar todos nós investidores, existem dados que nos mostram que pensar assim no longo prazo faz muito mais sentido. Basta a gente olhar aqui as probabilidades de você ter um retorno positivo na Bolsa do Brasil, a depender de quanto tempo você passa investido. Um estudo, pegando o período de 1996 até 2021, constatou que em qualquer tempo que você investisse e passasse um mês com o seu dinheiro na Bolsa do Brasil, a sua probabilidade de ter um retorno positivo era de 58%. Agora, para quem passou pelo menos 12 meses em qualquer momento da Bolsa do Brasil, a sua probabilidade sobe para 63%. Para quem passou 3 anos investido, 77% de probabilidade. Para quem passou pelo menos 5 anos, 83% de probabilidade de retorno positivo. E para quem passou mais de 10 anos investido na bolsa, essas pessoas não tiveram nenhum momento onde o seu investimento foi negativo no período. Ou seja, quando você vai para a bolsa já com a mentalidade correta de não precisar daquele dinheiro, a chance de você ganhar dinheiro de verdade aumenta para níveis próximos a 100%. E existem várias outras literaturas mostrando isso, como no livro Geometria da Riqueza.
mostrando um estudo muito parecido para o mercado americano, onde para quem passou um ano investido, as probabilidades de retorno, tanto positivo quanto negativo, eram meio que aleatórias. Agora, para quem passou pelo menos 10 anos investido na bolsa, a chance de você ter um retorno acima de 10%, chegando até 20% ao ano, eram gigantescas. E aí a gente vê um resumo desses conceitos em frases ditas pelo próprio Luiz Bassi. Disciplina e paciência são dois fatores fundamentais ao investir. O cara é um gênio e nos comprova isso todos os dias com as suas próprias ações. Inclusive, na crise de 2008, mesmo com o mercado caindo pra caramba, o Bassi lucrou muito. Na autoavaliação mais humilde dele, ele comenta que foi muito mais sorte do que competência. Mas a gente sabe que na prática, o que faz diferença de verdade é o que ele escolheu fazer ao longo do tempo. E sempre foi a favor de não se comprar uma ação, comprar, na verdade, um projeto de longo prazo. Então, independente se o assunto do momento é o tarifaço do Trump ou se é algum conflito geopolítico como a gente tem visto nos últimos anos, o fato é que sempre vai existir alguma coisa causando turbulência no mercado. Agora, se você tomar a atitude correta, pensando no prazo correto, você muito provavelmente vai ganhar dinheiro. Beleza, agora qual é a ação fatídica que o Bassi está buscando comprar nesse momento? É isso que a gente vai ver, e nesses momentos esse tipo de pergunta aumenta. Quais são os ativos que eu devo comprar? Será que eu tenho que comprar mais ações? Quais ações comprar? Será que eu não deveria estar indo para o mercado internacional ou mesmo a renda fixa? Será que ela não cabe na minha carteira? E como aqui no Clube do Valor a gente se preocupa muito com esse tipo de dúvida, a nossa missão é levar tranquilidade financeira para todos os brasileiros, e a gente já faz isso para mais de 3 bilhões de reais dos nossos clientes de consultoria e de gestão aqui do clube, contando com um time de mais de 250 pessoas aqui fazendo a empresa acontecer. A gente decidiu ajudar vocês que nos acompanham no YouTube de forma direta, e para isso a gente quer te mostrar de forma individual a nossa filosofia de investimentos, que te faz nunca mais ter dúvidas sobre qual ativo comprar, qual vender e como fazer isso. E o melhor de tudo é que a gente vai fazer isso de graça. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ou um QR Code aqui na tela para você falar com um dos nossos especialistas aqui do clube, para que numa sessão de 1 hora ele analise o teu caso de forma individual, o teu contexto, o teu perfil de investidor, e te mostre como é que essas estratégias podem te dar um caminho muito mais claro de como investir melhor. Beleza, Felipe, falando da ação, qual foi a ação que o Bassi comprou? E se você tá achando que foi alguma coisa como o Banco do Brasil, BB Seguridade, próprio Banco Itaú, alguma coisa maior da carteira, na verdade ele comprou mais das ações da Paranapanema, PMAN 3. E esse pezinho que o Bassi colocou a mais fez com que a empresa subisse mais de 20%. Para quem não sabe, a Paranapanema é uma empresa de cobre localizada na cidade de mesmo nome no estado de São Paulo. E aí quando a gente vai olhar para a cotação no último mês da Paranapanema, a alta foi de 89%, só que ela tá com um histórico dos últimos 5 anos de uma desvalorização de 83%. Perceba que no curto e no longo prazo ela tem resultados diferentes. E se a gente olha para os resultados de forma mais direta, o que a gente vai ver é que no final do ano passado ela mais do que triplicou o prejuízo, chegando a mais de 2 bilhões de reais no fechamento do ano. Inclusive a empresa está dando prejuízo até na sua geração de caixa. A receita com vendas não tem sido suficiente nem para pagar os custos de produção. E o fato é que a empresa está em recuperação judicial desde o final de 2022, quando declarou 450 milhões de reais em dívida. Tá, mas o que é que o Bassi está vendo que ele está comprando uma empresa como essa? Segundo ele, foi uma adequação de portfólio que na verdade custou ali uma fatia de 5% da empresa. Inclusive o Bassi se pronunciou sobre a recuperação judicial, dizendo que era o que faltava para o barco não afundar. Ou seja, a gente vê aqui que o próprio Bassi sabe do risco muito maior que uma empresa dessa pode trazer. Dito tudo isso, será que o Bassi acertou na mosca nessa aqui? Será que inclusive você deveria comprar também? Até porque eu sei que muita gente nos comentários gosta de saber o que o Bassi faz para buscar fazer da mesma forma. Como o Diego ali, a regra é clara, se o Bassi tem, eu também tenho. Ou o Bruno, todo mundo aqui investe por causa do Bassi. E isso é verdade, ele é referência para mim e para todos vocês, muito provavelmente, que estão assistindo o vídeo. Mas aqui eu quero fazer um adendo bem importante em relação a isso, sobre o conceito verdadeiro do que é você se inspirar em alguma pessoa. Muita gente acaba confundindo inspiração com imitar completamente as mesmas atitudes que a pessoa toma na vida dela para sua própria vida. Quando, na verdade, inspiração de verdade é você entender como é que aquela pessoa pensa e encara os problemas da própria vida para que você aplique no seu contexto. Somente depois de passar alguns filtros mentais é que você vai entender como é que aqueles conceitos de verdade são úteis para a sua própria vida. Até porque se a gente fosse 100% racional, não faz nenhum sentido eu fazer a mesma coisa que um investidor com mais de 4 bilhões de reais de patrimônio, com mais de 60 anos de investimento na bolsa está fazendo. O gap de realidade é muito grande. E é por isso que aqui no Clube do Valor, quando a gente vai tomar decisões de investimento, a gente se inspira nos grandes investidores, mas a gente encontra os melhores investimentos para investir baseado completamente em dados, em sistemas, em resultados que a gente já tem disponíveis e não em narrativas, em notícias. É isso que a gente faz, por exemplo, quando a gente busca encontrar as 20 ações mais baratas da bolsa com uma das nossas principais estratégias de ações aqui do clube, que inclusive nos últimos 25 anos teve uma performance de praticamente 5 vezes o que rendeu o Ibovespa do período. E essa estratégia aqui consiste em 4 passos muito
claros, onde o principal é entender se a empresa está gerando um caixa alto o suficiente para a gente chamar ela de barata em relação ao seu atual valor no mercado. E no caso da Paranapanema, o que a gente vê é que ela vem dando um prejuízo operacional nos últimos praticamente 5 anos. Ou seja, na nossa metodologia, absolutamente não tem como essa empresa ficar barata, uma vez que ela nem gera resultado. Ah, Felipe, mas eu gosto de investir com base em estratégia de dividendos. E eu entendo, eu também. Para isso que a gente criou a nossa outra estratégia focada em dividendos, chamada máquina de dividendos. E que também passa por critérios muito claros para avaliar as mais de 300 empresas da Bolsa do Brasil. E que quando a gente cai na Paranapanema, a gente vê um payout de zero, ou seja, ela não tem lucro para distribuir dividendos e por isso ela também não tem dividend yield. Com isso, baseado em dados, fatos e estratégias comprovadas ao longo das últimas décadas, não tem como a gente dizer que essa empresa faz sentido. Pelo menos na nossa filosofia de investimentos. Dito tudo isso, a gente te mostrou o que é que a gente tem de verdade para aprender com o Bassi, o que é que ele está fazendo e como é que a gente encara isso. Agora, se você quiser se aprofundar e entender como montar uma carteira de investimentos de forma completamente detalhada, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.